Bom dia, vamos chegando. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos todos. Quer essa caneca? Menina, nem sei onde eu comprei ela, ela é tão antiga. Mas olha aqui que gracinha, onde bebe tem outro gatinho, ó. Levo. Não, você quer justo a caneca que eu uso todos os dias da minha vida. Tudo bem, quando eu for aí eu levo pra você, não tem problema não. Desapega, desapega. Eu levo. Eu amo caneca. Tem uma coleção, mas essa aqui é a caneca do café, sabe? Mas eu levo pra você, Lívia, pode deixar, levo sim. Bom, bom dia. Faz 2 dias que o Senhor tá me incomodando com um assunto que pra mim é um assunto muito sério, muito grave, de uma importância muito, muito grande pro povo de Deus. E eu creio que a gente precisa falar dele, que é o Santo dos Santos, o templo do Espírito Santo de Deus, o templo de Deus. E eu quero falar com vocês sobre isso. A gente vai passear um pouco pela Bíblia hoje, para a gente poder aprender sobre isso e elevar o pensamento de vocês a entender por que o nosso corpo é tão importante, por que o nosso corpo precisa ser tão cuidado e elevado à santificação, né? Então eu já quero te convidar a pegar a tua Bíblia. Pega a sua Bíblia, por favor, para a gente ler o primeiro texto. Eu estava lendo o livro do Tim Chester. Eu tô lendo esse livro há meses porque eu enrolo para terminar. Chama Com Toda Pureza. Ele fala sobre pornografia e masturbação, mas o trecho que eu li me despertou para todo um cuidado que devemos ter com o nosso corpo. O cuidado da alimentação, o cuidado, inclusive semana que vem eu vou trazer uma querida psicóloga que trabalha com processos alimentares para a gente conversar um pouco sobre compulsão alimentar. Semana que vem, dia 5, se eu não me engano, eu marquei com ela. Então a gente tem que cuidar com os nossos maus hábitos alimentares, com os nossos vícios. Por que a gente, quando converte, por que tem que parar de fumar e beber? É por causa do Santo dos Santos, para não prejudicar a casa de Deus, a representação de Deus nesse mundo. E hoje eu quero que você entenda elevadamente, biblicamente, o porquê. Por que a gente tem que se cuidar, se alimentar bem. Inclusive eu preciso começar a fazer atividade física, porque eu sou a pessoa mais sedentária do universo. Eu fico aqui onde vocês estão vendo agora a maior parte do meu dia. Quando eu não tô aqui, eu tô cuidando dos meus bichos, ou tô cuidando da casa, enfim. Bom, então vamos lá. Abram em 1 Coríntios, no capítulo 6, por favor. Nós vamos ler do versículo 18 ao 20, tá? 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus,
e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Veja o que esse texto está dizendo. Fuja da impureza. E impureza não é só imoralidade sexual. Impureza é tudo aquilo que é impuro e que vai contaminar o seu corpo. Qualquer pecado que você comete é fora do seu corpo, menos a impureza, que é contra o seu próprio corpo. E eu sempre olhei para isso aqui, para esse trecho aqui, e eu sempre pensei assim, tudo bem, se eu tô pecando contra mim, é só contra mim, não tô fazendo mal para ninguém, então é problema meu corpo, minhas regras, não é assim? Eu tô fazendo mal só para mim mesmo e tá tudo bem, eu não mereço nada melhor do que isso também, ou eu sou empoderada e livre e eu posso fazer o que eu quiser comigo, com o meu corpo, eu não devo satisfação para ninguém. Só que o Senhor faz 2 dias que me fez entender esse texto da maneira real. Porque ele continua dizendo, Paulo continua dizendo, você não sabe que o seu corpo é santuário do Espírito Santo? Você não sabe que o Espírito de Deus, que o próprio Cristo habita em você? Ele está em você? E você recebe isso do próprio Deus. E você não é de você mesmo. Ele fala, você não sabe que Deus habita em você, que tu é um santuário e que você não é mais seu. A partir do momento que você está em Cristo Jesus, você não é mais seu. Então, o pecado que você comete contra o seu próprio corpo, você está cometendo contra o próprio Deus. Olha a gravidade. E por quê? Porque você foi comprado por alto preço, preço de sangue, preço do Filho amado de Deus, Cristo Jesus. Então, glorifique a Deus no seu corpo, certo? Guarde esse texto no seu coração. Então, o que a gente tem que pensar a respeito desse texto? Primeiro, Deus nos separou pelo Espírito Santo para que fôssemos a sua morada. Eu estou olhando para baixo porque eu fiz, obviamente, anotações a respeito do que falaria com vocês. Por isso que ontem eu fiz um Rios falando como é que vocês devem estudar a Bíblia de vocês. E sempre ter um caderno, porque Deus fala, meu bem. E quando Deus fala, ele é incisivo, você tem que anotar. Bom, então, Deus nos separou pelo Espírito Santo para sermos sua moradia, sua casa. Pensa você na sua casa. Você gosta de estar na sua casa está suja? Você gosta de estar na sua casa e tá gente fazendo bagunça, barulho, gritaria, sujeira? Não, você gosta de casa limpa. Você gosta de casa arrumada. Você gosta de casa cheirosinha, perfumada, sem bagunça, sem barulho. Você gosta de paz na sua casa. Deus também. E se você cuida da sua casa para você habitar, que dirá cuidar da casa de Deus para ele habitar? Certo? Nós somos templo, guarde essa palavra, templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos a habitação do Altíssimo. Vai elevando seu pensamento comigo, que daqui a pouco a gente vai para outro texto da Bíblia para você entender isso daí, tá? Bom, o templo físico na antiguidade, você sabe que antigamente existia o templo que Salomão construiu, o templo. Ele era o sinal da santa presença de Deus no meio do povo. Veja, nós somos o templo do Espírito Santo hoje. Se lá atrás o templo era a representação de Deus no meio do povo, hoje nós somos o quê? Se somos templo, a representação de Deus no meio do povo. Por isso que somos levados a ser parecidos com Cristo, para que possamos ser pequenos cristos andando por esse mundo. Por que Deus ainda não acabou com tudo isso? Por misericórdia de nós.
certo? Então, assim, naquela época o templo era dividido em algumas partes, algumas etapas, certo? Vamos lá. Existia o pátio externo. Depois você joga no Google a imagem do templo para você ver. Olha, começa a fazer live, o cachorro late, a moto passa, o carro do ovo. Desculpem o barulho, tá? Mas é o que tem. Então, veja. Acho que eu vou botar meu fone. Vou botar o fone, vocês me digam se melhora, tá bom? Melhorou? Melhora pra vocês? Se eu ficar de fone? Bom, se ficar ruim, vocês me avisam. Então, o templo ele era dividido em lugares. O pátio externo, que era para os gentios. Aí tinha uma segunda etapa, que era o das mulheres. Uma segunda etapa, que era dos homens. Aí havia onde os sacerdotes ficavam, onde havia o ensino. E aí mais 2 ambientes fechados de cortina. No primeiro era onde ficava as velas, os pães asmos e o incenso, né? O castiçal, os pães asmos e o incenso. E ali só os sacerdotes podiam entrar. E existia ainda um terceiro pátio, onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar, através de sacrifício vivo, ou seja, precisava ser matado um animal em sacrifício pelos pecados das pessoas e do próprio sumo sacerdote. E aí ele podia entrar nesse lugar. E o que tinha nesse lugar? A Arca da Aliança, que era o símbolo da própria presença de Deus. Era como se Deus estivesse ali. E lá dentro ficava o maná e o cajado de Moisés. Então, o Santo dos Santos era onde habitava a presença de Deus. E só o sumo sacerdote, uma vez por ano, mediante sacrifício, podia entrar. E hoje, nós somos esse lugar. Por favor, entenda a gravidade do seu corpo, a importância do seu corpo. Vamos ler agora Hebreus, por favor. Vamos para Hebreus. Hebreus, está depois de Timóteo. Hebreus, capítulo 9. E nós vamos ler de 1 a 10. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado. Veja, a primeira aliança, ela também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. O que isso quer dizer? Lá tinha, hoje tem. Por quê? Porque lá também tinha. Isso quer dizer que hoje também tem. Lá foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chamava o Santo Lugar, ou o Santo dos Santos. O Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciário. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Bom, continuando. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si
e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender ao Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Bom, o que esse texto diz para nós? Primeiro, ele está relembrando lá. Ele está dizendo, olha, lá na primeira alita. Ai, voltei, caiu. Tô aqui, vocês estão aqui? Quero saber se vocês estão aí. Para mim travou. Será que eu caí? Fala comigo, por favor. Estão aí, né? Bom. Então, o que ele está dizendo aqui? O que Hebreus 9 está falando para nós? Ó, lá atrás havia todo um procedimento para prestação de cultos. Tinha onde ficavam os gentios, tinha onde ficava a mesa, os pães e o candelabro, e tinha ainda o Santo dos Santos, que era um lugar inacessível às pessoas, separado por um véu grosso. E esse véu e esse lugar simbolizava o fato de que o caminho, Jesus, ainda não tinha se manifestado. Quando ele fala, o caminho do santo lugar ainda não se manifestou, ele está dizendo, porque Jesus ainda não tinha vindo. Então ninguém podia acessar Deus, ninguém podia acessar a Arca da Aliança, só o sumo sacerdote mediante sacrifício. Aí o que Deus faz por nós? Manda Jesus, que é o sacrifício vivo para nós, que rasga esse véu e que nos dá acesso a Deus, que nos dá acesso à Arca da Aliança, que nos permite alcançar, acessar o Santo dos Santos. E Jesus vai além. Além de ele nos deixar acessar o Santo dos Santos, ele ainda diz, deixarei com vocês o meu Espírito. E isso quer dizer o quê? A partir de agora, vocês são o Santo dos Santos. Vocês são o lugar que o meu Pai vai habitar, que eu habitarei. Vocês serão os meus representantes na terra. E aí, eu vou levar vocês a ler agora 2 Samuel, por favor, vamos lá. Para vocês entenderem a gravidade do que era acessar a Arca da Aliança, a presença de Deus, o Santo dos Santos. 2 Samuel, no capítulo 6. Bom, 2 Samuel, capítulo 6, vai falar para nós a história do transporte da Arca da Aliança por Davi. Vamos ler aqui, ó. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil homens, fora mulheres e crianças. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Ou seja, é através da arca que se acessa a Deus. Preste atenção. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Colocar a arca num carro era uma desobediência. Havia uma ordenança específica de Deus dizendo que a arca só podia ser transportada por sacerdotes e levadas na mão. Devia haver reverência. Não era um saco de batata que você coloca em cima de um carro de boi e manda levar. Devia ser carregada à mão por sacerdotes. Por que por sacerdotes? Purificação do corpo. As pessoas, para entrar no templo, tinham que oferecer sacrifício por seus pecados.
tinham que se lavar do lado de fora, no pátio externo, tinha lá uma piscina de bronze que as pessoas tinham que se lavar, se limpar para poder entrar no templo. Elas tinham que levar animais em sacrifício para pagar por seus pecados. Você não podia entrar no templo de qualquer jeito. O sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, tinha que passar por um processo de 1 semana de purificação e ainda oferecer sacrifício. Era sério a coisa. E nós vamos ver agora qual é a consequência disso. Então eles colocam a presença de Deus em qualquer lugar, num carro de boi, como se fosse um saco de batata. E aí, Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Eles estavam guiando a arca e eles não eram sacerdotes. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpa, com saltério, com tamborim, com pandeiro, com símbolo. Ou seja, eles estavam ali na presença de Deus, louvando, adorando, glorificando. Eles estavam felizes. Mas lembre-se, eles transportavam a presença de Deus de maneira inadequada. Eles fizeram aquilo que não agradava o coração de Deus. Então, todo louvor, toda adoração, toda cantoria não estava sendo recebida de maneira adequada por Deus. Quando chegaram, preste atenção nisso, versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacã, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram e a arca ia caindo. A presença de Deus ia cair no chão. Uzá, para não deixar isso acontecer, colocou a mão. Uzá era sacerdote? Não. Ele tinha se purificado? Não. O que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca. Ai, Vivi, mas ele estava ali querendo proteger a arca. Deus não quer isso de você. Deus quer que você tenha reverência diante dele. Deus quer que você se purifique para estar com ele. Deus quer que você se santifique para estar com ele. Que você tire as suas sandálias, porque a terra em que você estará pisando na presença dele é santa. Então, de que adianta louvar, adorar, cantar, se na hora de entender que Deus não aceita as suas regras, ele só aceita as dele, você se faz de bobo. Você se faz de retardadinha aí, não presta atenção no que está fazendo. Isso aqui é muito grave. Porque Deus está falando assim: eu dei uma ordem a vocês. Purifiquem-se, santifiquem-se para ver a minha presença. Se a representação da minha presença é a minha arca, então quando vocês estiverem diante dela, vocês ajam como se estivessem diante de mim. Não importa para mim a tua intenção. Importa aquilo que eu mandei você fazer. Não são as suas regras, são as minhas regras. Não é o que você quer, é o que eu quero. Porque eu sou Deus. Ai, Deus é amor, Deus é amor. Ele é mandamento, ele é justiça, ele é obediência. Se teve uma coisa que Jesus fez enquanto aqui, foi ser obediente a Deus. Ele amou porque foi muito amado. Mas uma das consequências de ser amado por Deus, perdoado por Ele, é obedecer os seus mandamentos. Porque você entende que você deve a Ele reverência, por Ele ser quem é, não pelo que Ele faz por você, não pelo que Ele te dá, mas porque Ele é quem é.
Então, por que que Uzá morreu aqui? Eles estavam felizes porque estavam levando a arca do Senhor de volta para Israel. Vocês lembram? A arca tinha sido roubada, estava em posse dos babilônicos. Babilônicos não, né? Babilônios. A presença de Deus tinha sido roubada do povo de Israel. E eles estavam felizes porque estavam levando de volta para casa. Mas isso não importa para Deus. Porque ele disse: vocês não podem me carregar como qualquer coisa. Vocês têm que se santificar e se purificar para estar comigo. Sejam reverentes a mim, ou eu não vou aceitar a adoração de vocês. Uzá só queria fazer com que a arca não caísse. Para que não quebrasse, para que não, né? Vai saber o que aconteceu. Às vezes foi só um reflexo, tadinho. Ele foi lá e pôs a mão. E Deus lembrou a eles que não aceita qualquer adoração. Que não aceita ser levado de qualquer jeito. E aí, meus amores, a gente volta para 1 Coríntios, capítulo 6. Você já entendeu, eu já te levei a entender a importância do templo. Eu já levei você a perceber a importância da presença de Deus. Eu já te fiz entender que a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus aqui no meio do povo e que hoje você é essa representação. Então veja, o templo e os seus sacrifícios, os sacrifícios que eram exigidos para que se pudesse estar na presença de Deus, eles apontam para Jesus. E é através do sangue de Jesus que a gente chega na presença de Deus, certo? Do mesmo jeito, o sumo sacerdote matava um animal para que aquele sangue purificasse ele para que chegasse à arca. Tudo o que o templo representava naquela época agora é uma realidade na sua vida. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. A presença gloriosa, santa, impressionante, temível e terrível de Deus está em você através do Espírito Santo. Entenda isso. E aí, se a gente levar isso para a sexualidade, que é o livro do Tim, que eu tô lendo, do meu amigo Tim, a comparação que ele faz através do consumo pornográfico, através da prostituição, ele vai dizer o seguinte: você consumir pornografia é um ato de profanação. É como você fazer sexo com uma prostituta em cima da Arca da Aliança. Percebe como isso é grave? E aí eu te pergunto, o que você tem comido tem sido uma profanação ao templo de Deus? O que você tem, a forma como você tem se comportado, a ira que você tem deixado aflorar no seu coração, está profanando o templo de Deus? As fofocas que você faz, o cigarro que você fuma. Por que é importante a gente se preocupar com o templo? Por que Paulo diz assim, foge da impureza? Porque todos os outros pecados você comete contra outras pessoas. Mas o pecado da impureza é contra si mesmo. E isso profana o templo de Deus. Isso profana a arca da aliança. Seu coração agora é a arca da aliança. A responsabilidade que você tem em carregar o Espírito Santo de Deus dentro de você é muito grande. Muito grande. E pode te custar a vida. A vida espiritual, a vida com Deus. Por que as pessoas que caem no vício da pornografia e não saem dali e optam por continuar ali porque é uma decisão, por que elas sempre relatam que não conseguem manter a comunhão com Deus? Não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ler a Bíblia. Por quê?
Porque imoralidade sexual é como se você estivesse fazendo sexo com uma prostituta em cima da Arca da Aliança. E quando Deus fulmina você, hoje, não é com um raio na sua cabeça, é tirando o Espírito dele, apartando-se de você. E sem o Espírito Santo de Deus, a gente não tem mesmo vontade de orar. A gente não tem mesmo vontade de ler a Bíblia. A gente não tem. Ai, mas como eu faço então para o Espírito Santo voltar a habitar em mim? Purifique-se. Volta lá, ó, no Antigo Testamento. Quais são os procedimentos que você precisa fazer para se purificar para entrar no templo? Precisa lavar sua mente, limpar os seus pensamentos, precisa lavar o seu corpo, que tem sido agressivo, que tem batido nos seus filhos, que tem feito sexo fora do seu casamento, que tem transado no namoro. Só de desejar transar com seu namorado sem ter plano de casamento, você já está pecando contra o seu corpo. Jesus diz que só de olhar outra mulher e desejá-la já está pecando em seu coração. O seu coração é a arca da aliança. Eu preciso que você entenda isso para que você eleve o seu pensamento a respeito de si mesmo. Que você se respeite mais. Se você está num casamento violento, num casamento que viola a sua integridade física, saia imediatamente. Porque se você é agredida pelo seu marido, violentada pelo seu marido, os seus pensamentos não vão conseguir ser purificados. Porque você vai viver de medo. E medo não leva à transformação de vida em Cristo Jesus. Medo vai te levar bem para longe dele. Saia. Homem nenhum é digno do templo de Deus que você é, se não respeita o templo de Deus que você é. Então veja, santifique seus olhos. O que você tem consumido aqui no Instagram? Você está assistindo o Big Brother? Qualquer pecado que você peca fora do seu corpo é menos pior do que aquele que você peca no seu próprio corpo. Então, eleve o seu pensamento. Não é seu corpo suas regras, porque em Cristo Jesus o seu corpo não é mais seu, é do Espírito Santo de Deus. Preste atenção nas suas vestes, não profane o templo de Deus. Preste atenção nas roupas que você está usando. Ó, antes de eu começar aqui, eu tava com uma camiseta. Se você olhar lá no meu story, você vai ver. Eu tava com uma camiseta rosa, que eu amo. Eu acho que eu fico linda naquela camiseta. Mas se eu não cuidar, eu agacho um pouquinho aqui e aparece meu decote. E eu não queria profanar o templo do Espírito Santo que há em mim, assim como eu não queria profanar o templo do Espírito Santo que há em você, porque os seus olhos inevitavelmente iam consumir os meus seios, principalmente os meninos. Então, eu não quero levar você a pecar. Você tem se preocupado com isso, com não levar o outro a pecar? Você entende a responsabilidade que você tem também sobre o templo do Espírito Santo que há no outro? Olhe as pessoas como elas realmente são. Filhas, templos, arcas da aliança. O sangue de Cristo está sobre o meu corpo e o seu. Isso nos faz santos dos santos. Meu coração queima para que você entenda isso. Deixa eu ver na minha anotação aqui se faltou alguma coisa. Fala comigo aí você, manda uma mensagem aí para eu ver se você tá entendendo. Posso ouvir um amém, igreja?
Bom, então é isso. Acho que era isso que eu queria dizer. O livro é esse aqui, Tássia. Com toda a pureza, do Tim Chester. É um livro sensacional. Ele não fala exatamente isso que eu estou dizendo, né? Mas ele me levou a esse pensamento aqui. Então, eu quero te convidar a isso, assim, a prestar atenção em quem você é. Deus te ama tanto que confiou a você carregar a imagem dele. Deus confiou a você ser chamada de filha e filho. Deus confiou a você o Espírito Santo dele para que você possa andar por aí e saber que você carrega a santidade dele. E você pode ser santa. Sabe? Você pode ser santa. E era isso que eu queria conversar. Eu espero que tenha sido clara e vocês tenham entendido que o Santo dos Santos agora somos nós. Nós precisamos ter reverência para nos apresentar diante de Deus. Ele não aceita qualquer adoração. Ele não aceita qualquer louvor. Ele não aceita qualquer oração. O pecado nos afasta tanto de Deus que a Bíblia nos afirma que Ele não ouve as nossas orações. Agora imagina, você peca contra o Santo dos Santos, né? Se Deus habita em você, Ele conhece seus pensamentos. Peça a Ele para te ajudar a ser purificado. Peça a Ele estratégias para você sair de onde você está. Que você possa entender quem você é. Amada, preciosa, sabe? Era isso. Quer falar alguma coisa? Fale agora ou manda direct depois. Quer mandar pergunta? Se quiser mandar pergunta, pode também. Eu tô séria hoje, né? Eu geralmente tô mais bem-humorada. Eu acho que hoje eu tô séria demais. Acordei séria. Acho que pensar isso me leva a crer que eu tenho uma responsabilidade ainda muito maior do que eu posso imaginar com relação às outras pessoas, sabe? Carregar a imagem de Cristo por aí. Quando eu declaro que sou cristã, as pessoas já me olham esperando ver Jesus. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu preciso entender a minha responsabilidade, sabe? De garantir que as pessoas vejam Jesus e não mais a Viviane. De garantir que as pessoas possam entender que quando peco, há arrependimento, há renovação, sabe? E não é ter medo, porque o medo não vai te transformar. É entender que você é tão amada e tão preciosa que o Espírito Santo está em você. Você carrega a imagem de Deus. E as pessoas precisam ver isso em você, para que elas queiram conhecer o seu Deus, para que elas falem: nossa, a Lívia é diferente, a Nicole é diferente. Que é isso? O que acontece ali, naquele corpo? O que acontece ali? Sabe? As pessoas precisam ver que você é o templo de Deus, que Deus habita você. Então santifique-se, purifique-se. Preste atenção no que você está assistindo na TV, no que você tem ouvido. Faça isso para se apresentar diante de Deus de maneira agradável aos olhos dele. Não é seu corpo, suas regras. Lembre-se sempre disso. Quando você escutar uma mulher maluca por aí falando meu corpo, minhas regras, lembre-se o seguinte: corpo de Cristo, regras de Cristo. Corpo de Deus, regras de Deus. Quais são as regras de Deus? Santidade, obediência, leitura da palavra, meditação na palavra para você entender quem Deus é, o que Ele manda que você faça. Então busque a Deus em santidade. Se você acha muito difícil, peça ajuda a um irmão que possa te ajudar. Eu estou aqui, me procura, me manda mensagem. Eu não estou contigo aí,
Mas eu tô aqui pra gente orar junto, pra gente buscar isso junto. Eu também tô buscando, todos os dias eu busco, né? A nossa carne milita contra nós, contra o nosso espírito. Então é isso, minhas meninas amadas. Um beijo pra vocês. Eu espero que vocês tenham, que essa palavra que o Senhor me deu tenha levado vocês a entender o quão preciosas vocês são e que o dia de vocês seja bom e agradável, de acordo com a vontade de Deus para a vida de vocês, tá bom? Estamos aí, qualquer coisa manda mensagem. Beijo. Mua. Não esquece de mandar esse vídeo para os seus amigos, para que eles também entendam o valor que é ser filho de Deus. É muito valoroso ser filho de Deus. Eu amo, não sei vocês, mas eu amo ser filha de Deus. Me preocupa? Às vezes me preocupa. Mas se a gente busca comunhão, o Espírito Santo nos leva, né? O Espírito Santo nos guia. Vamos orar? Eu queria orar com vocês um pouquinho. A gente ainda tem um pouquinho de tempo, né? Vamos orar e aí a gente vai fazer almoço, certo? Ai, Pai querido, muito obrigada por esse momento de comunhão que nós tivemos aqui. Eu lhe agradeço por ter usado minha boca para falar com os teus filhos amados, para que eles entendessem o quão importante é estar na tua presença e entender que nós somos os santos dos santos. Obrigada, Pai, porque diante de ti nós nos prostramos, a tua santidade nos constrange. Tu és lindo, Senhor Jesus. Obrigada por ter vindo aqui derramar o teu sangue para que fôssemos lavados e nos tornássemos dignos da presença de Deus e da comunhão com Ele. Jesus, obrigada, porque a tua morte nos trouxe vida e a tua vida nos trouxe plenitude com Deus e contigo. Obrigada, Jesus, porque na tua ascensão o Senhor nos enviou o teu Espírito Santo para que habitasse em nós e nos fizesse morada santa. Nos torna dignos dessa morada, Pai. Eu sei que nós não somos dignos de ti, Pai, mas diante da tua palavra somos santificados na tua presença. Espírito Santo de Deus nos conduz à santidade. Nos cutuca toda vez que a gente estiver se afastando daquilo que Deus quer para nós, daquilo que nos leva à impureza. Nos impeça de profanar o templo santo de Deus. Nos ajude a nos livrar dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos alimentares. Que nós possamos nos animar, nos motivar em propósito para cuidar daquilo que o Senhor fez, a habitação do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Deus, a ser santos diante de Ti. Que nós possamos entender que aonde pisarmos também será santificado pelo Teu nome. Que nós possamos ser mais responsáveis por aquilo que causamos no nosso irmão, que também leva com ele o templo do Espírito. Que nós possamos, Senhor, andar e ser reconhecidos como teus filhos. Que a nossa santidade em amor seja reconhecida por sermos filhos amados do Senhor. Eu oro por todos aqueles que estão aqui comigo nesse momento, assistindo a tua palavra sendo dita por mim. Eu lhe agradeço por ter sido instrumento nesse momento, Pai. E lhe peço que cuide de todos nós, que o nosso dia sejam para a honra e glória do teu nome. Amém? Amém, igreja? Eu amo vocês. Eu espero que esse tempo que a gente teve aqui tenha edificado um pouco o coração de vocês. Que essa oração alcance as narinas do Senhor e que nós possamos ser santas de agora para diante. Amém? Fiquem com Deus, tá? Bora fazer almoço? Já tá na hora, né? Tá na hora. Um beijo. Obrigada por terem estado comigo.